Oi gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como eu tenho feito pra organizar a minha agenda, o meu dia a dia e como eu criei uma planilha de organização das minhas tarefas diárias. Bom, organização do tempo eu acho que é um assunto que interessa todo mundo, porque realmente o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. É algo extremamente finito que vai acabar e que a gente tem que saber aproveitar muito bem. Então, eu sempre tentei gerenciar o meu tempo da melhor forma possível, mas confesso que não é fácil, eu sempre encontro alguma falha, alguma forma de melhorar e eu tô sempre tentando aprender, sabe? Eu acho que a gente vai viver uma vida inteira tentando conseguir gerenciar o nosso... Geralmente a gente quer fazer 1 milhão de coisas, eu pelo menos sou assim, queria abraçar o mundo com os meus braços e eu quero fazer 1 milhão de coisas, mas eu sei que não dá tempo. E sempre surgem imprevistos, compromissos de última hora, enfim, a vida não segue uma rotina, né, algo extremamente certinho, e a gente acaba tendo que se adaptar. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a tentar gerenciar meu tempo, uma coisa que eu fiz durante muito tempo, foi estabelecer blocos de horários para mim. Então eu criei uma planilha com todos os horários que eu precisava. E aí foi o primeiro grande aprendizado que eu tive, que foi colocar horários vagos e horários para tarefas simples do dia a dia que às vezes a gente não coloca. Por exemplo, a gente coloca lá, malhar de 8 às 9. E aí, 9 horas tomar banho. Só que não, tem o deslocamento da academia até sua casa. Então a gente tem que colocar todos esses detalhezinhos, sabe? Depois da academia, às vezes você vai tomar o seu pós-treino, então você tem que colocar um tempo para se alimentar. Todos esses detalhes que às vezes quando a gente vai criar uma planilha com os nossos horários, a gente acaba esquecendo. Então, durante muito tempo eu fiz isso, eu criei uma planilha em que eu colocava lá todas as minhas atividades, tudo que eu precisava fazer no meu dia, tipo 7 horas acordar, 7h15 tomar café, coloquei tudo certinho assim. Só que o que eu percebi é que muitas vezes isso não acontecia na prática, sabe? Que aconteciam imprevistos, principalmente depois que eu tive filho, aí que o negócio desandou de vez, porque você se planeja perfeitinho, assim, tipo, 3 horas da tarde sair de casa, aí quando você tá saindo, o neném vai e faz cocô e você tem que limpar e trocar a roupa toda. Enfim, coisas de mãe. Mas o que eu quero dizer é que eu não consegui me adaptar a essa planilha com horários fixos, específicos. Quer dizer, assim, durante muito tempo ela até funcionou pra mim, mas nunca que a semana inteira eu conseguia cumprir perfeitamente, sabe? Sempre tinha um dia que não rolava e, enfim, compromissos que eu não conseguia colocar e fazer e tudo mais, e eu acabava me sentindo frustrada. E aí depois que eu virei mãe, principalmente, eu comecei a entender que eu precisava realmente estabelecer prioridades. Não adiantava eu ficar, tipo, 2 horas pra fazer um trabalho e às vezes não conseguir fazer ele, sabe? E às vezes eu conseguiria fazer ele muito mais rápido se eu tivesse realmente focada naquilo. Então eu comecei a estabelecer quais eram as minhas prioridades, ou seja, aquilo que eu precisava fazer no meu dia. E aí eu fui fazendo uma lista, sabe? Com aquelas tarefas que são fixas. Por exemplo, uma reunião. Ou uma demonstração de produto, ou um post no Instagram, ou uma venda, tudo que eu queria fazer, tipo, eu preciso fazer isso no meu dia, eu coloquei nessa lista, sabe? Atividade física, 15 minutos de leitura, tá nessa lista, tudo que eu precisava fazer, eu fui colocando nessa lista. E aí depois eu fui montando uma planilha, sem colocar horários, só colocando aquilo que eu precisava de fato fazer. Bom, e antes que vocês me falem, mas tem vários aplicativos que fazem isso, porque eu gosto de fazer isso no computador. Eu prefiro 1000 vezes fazer no papel, eu gosto de escrever, a minha agenda tá sempre no papel, por mais que eu coloque as coisas no computador, pra mim, eu gosto de visualizar as coisas, sabe? Então, pra mim é a forma que mais funciona e assim eu consigo me organizar melhor. E aí eu fiz isso numa tabela muito simples, que não tem horários, e aí eu fui colocando mais ou menos por blocos,
de manhã, tarde e noite. O que eu faria de manhã, o que eu faria à tarde, o que eu faria na noite. Mas por que eu gostei muito mais de fazer dessa forma? Porque aí eu não tenho obrigações de horário. Mas eu sei que se, por exemplo, eu coloquei que eu quero ler 15 minutos todos os dias, se eu não conseguir fazer isso na manhã, eu posso às vezes fazer à noite. E aí eu vou e dou um ok, sabe? E aí eu me sinto mais realizada e mais satisfeita quando eu vejo que eu consegui cumprir essas coisas. Então eu acho que dessa forma eu consegui otimizar meu tempo, otimizar as minhas tarefas e aí, obviamente, também eu deixo alguns blocos livres porque eu sei que os compromissos de última hora vão surgir, que as coisas que, enfim, eu não planejei vão acontecer e aí elas se encaixam nesses períodos. E mesmo que eu não consiga fazer todas as tarefas que eu coloquei ali num dia, às vezes eu consigo fazer no dia seguinte, sabe? Aí eu faço duas, enfim, mas assim eu me senti muito mais tranquila. Então, esse daqui é um modelo que eu mostrei pra vocês e esse daqui é o jeito que ficou. E aí eu vou meio que colorindo, né, de acordo com o que eu quero fazer. Tipo, coisas de desenvolvimento pessoal estão de uma cor, coisas relacionadas à atividade física estão de outra cor, coisas relacionadas a cada trabalho que eu tenho que fazer estão de outra cor, e aí eu fui me organizando. Aí, por exemplo, no sábado tem algumas coisas e tem um horário livre, no domingo tem um horário livre, e aqui à noite eu coloquei só as coisas que eu quero fazer, que é, por exemplo, organizar a minha semana, que aí eu pego e faço tudo no dia seguinte. E aí, baseado nisso daqui, eu venho pra minha agenda e vou colocando os meus compromissos. E aí eu coloco essa tabelinha, essa planilhazinha colada aqui atrás na minha mesa para que enquanto eu estiver trabalhando eu vou lembrando do que eu preciso fazer e aí eu vou dando aquele cheque falando, ai, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E pra mim isso tem adiantado muito, sabe? Porque isso vai melhorando a minha produtividade. Quando eu vejo que, nossa, eu cumpri isso, ai, eu cumpri aquilo, nossa, eu consegui fazer isso, aí isso vai me dando mais gás pra eu fazer mais coisas. Porque, gente, eu acho que a pior coisa que tem é quando você começa a pensar assim, nossa, eu tenho que fazer um monte de coisa, tenho que fazer um monte de coisa. Às vezes nem é tanta coisa assim, é só porque você não se organizou, sabe? Quando você senta, coloca tudo no papel e aí vê o que você realmente precisa fazer, você vai priorizando aquilo que é mais importante, vai fazendo e aí as tarefas vão começando a parecer mais fáceis, sabe? Mais simples e aí tudo vai dando certo. Então é isso que eu faço. Óbvio que mesmo assim tem dias que eu não consigo cumprir tudo, mas eu já sei que dessa forma aqui eu consigo visualizar e eu consigo ver assim, nossa, pelo menos 50% disso aqui eu consegui fazer no dia, 60%, 70%, e isso já vai me trazendo uma paz maior, sabe, de saber que, ai, mesmo em meio ao caos eu tô conseguindo fazer coisas produtivas, eu tô conseguindo cumprir com as minhas tarefas. Bom, então é isso, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês também. Se vocês têm uma forma de organização mais fácil, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, compartilha aqui comigo. Se essa tabela também ajudou vocês, deixa aqui nos comentários. E não deixe de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando tudo que acontece. Um beijo e até a próxima!